Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Gratos a Deus por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor Deus nos concede, estarmos aqui. Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo de número 13, versículos de número 24 e também o versículo de número 25. Mateus capítulo de número 13 e os versos 24 e 25. Vamos basear a nossa fala hoje sobre algumas características, alguns aspectos do inimigo que semeou joio no meio do trigo. Nós precisamos identificar o jeito e a forma que isso acontece nos dias atuais, e para isso nós precisamos aprofundar um pouquinho mais nesse texto. Capítulo de número 13, versículo 24 e 25 de Mateus, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. E aí eu quero me deter hoje nessa frase, veio o seu inimigo. Todo mundo sabe o que é um inimigo, né? O inimigo é o adversário, um opositor, alguém que está contrário a tudo aquilo que ele está se opondo, sendo seu adversário. Então aqui nós temos a parábola do trigo e do joio. Finalizamos a última fala, foi na quinta atrasada, porque a passada não estivemos aqui, estávamos na AGO. Finalizamos de que precisamos, diante do joio que está inserido no tempo presente e vai se intensificar até a colheita, até a consumação dos séculos, até a separação, onde dentro da competência dada por Deus aos anjos, vai existir essa separação final. Mas por enquanto, meu irmão, a gente não vai ser conivente com o pecado, né? Não vai ser conivente com o erro. Enquanto igreja, vamos utilizar a ferramenta da palavra para estar disciplinando, para estar tratando de casos, de assuntos, como Paulo tratou em suas cartas, como Jesus tratou toda vez que vinha uma situação. Mas nós precisamos nos conformar com esta fala e de esperar o tempo perfeito, que um dia vai haver total separação do trigo e do joio. E os dois finais serão aí estabelecidos, ou são estabelecidos pela palavra do Senhor, né? Dissemos alguns aspectos do trigo, alguns aspectos do joio, e hoje vamos aí falar sobre esse inimigo que veio, que saiu em uma hora em que o dono, o pai, o homem, deixou o seu campo, que já estava com seu trigo plantado, deixou os seus cuidadores, os seus funcionários para guardar, mas eles adormeceram, pegaram no sono, eles ficaram aí sem vigiar o campo, e na mesma proporção que o trigo foi semeado, também a semente foi lançada junto, e aí cresceram juntos. Então nós precisamos de ver alguns aspectos, o jeito que esse inimigo agiu, a forma que ele usou furtivamente para estar plantando o joio, que identifica nesse aspecto que nós estamos vendo aqui. O joio é figura metafórica de algo ruim, algo mal, e semear joio dentro desta figura aqui significa infiltrar coisas danosas, nocivas, prejudiciais no meio daquilo que é bom. Imagina o trigo, alimento riquíssimo, utilizado para suprir as necessidades dos seres humanos que por ele se utilizam. O contrário, o joio é aquilo que pode dar várias consequências ruins se ingerido. Então a semeadura do joio no meio do trigo identifica infiltrar aquilo que vai prejudicar, maltratar,
aquilo que não vai promover bênção para as vidas daqueles que estão plantados pelo Senhor. Quando nós olhamos aqui, dentro desse texto, e o versículo 24 e 25 que lemos, para a seguinte frase, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas que dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Nesta parte das escrituras sagradas, Jesus identifica os dois semeadores: o homem que semeou boa semente no seu campo, isto é, o proprietário do campo, o dono do campo. E a palavra dono significa exatamente isso: ser proprietário, ser possuidor, aquele que tem completo poder e controle, é o senhor daquela terra, é a pessoa a quem pertence aquele campo, ele é o dono original daquele campo. E também, isto é, o dono do campo, no versículo 24, e também destaca, nesta parte das escrituras, o inimigo, no versículo 25, que furtivamente entra naquele campo e semeia o joio. Observem, irmãos, observem que os dois semeadores, tanto o caráter quanto o propósito, em relação àquele campo e ao seu plantio, são diferentes. Enquanto um é proprietário e planta coisa boa, é dono, o outro é um invasor e planta coisas ruins. Tanto o caráter quanto o propósito dos dois personagens são totalmente distintos. Um é dono do campo e planta o trigo, coisa boa, para benefício de muitos, né? O trigo serve para muita coisa, para fazer vários alimentos. O outro não. O outro, além de não ser dono, está invadindo e está plantando coisa ruim. E aí vai analisando aí. Vai analisando, porque existe uma aplicação aí. Mas vamos lá. O primeiro é o homem, o dono do campo. Também, se você for ver, e vou continuar lendo, a Bíblia o identifica não só como o homem, mas também o identifica no versículo 24 e 27 como o pai de família. O pai de família. E no versículo 37 vai identificar ele como o filho, com o F maiúsculo, filho do homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então são três identificações deste dono do campo: o homem, o pai de família e o filho do homem. Então todas essas três características é que identifica o primeiro semeador. Então nós percebemos aqui que essas duas expressões nos versículos 24 e 27, que encontramos dois pronomes possessivos. No versículo 24 e 25 diz assim, ó: seu campo e teu campo. Isso também, ele fortalece a ideia de que eu estou falando para vocês aqui, de que o dono desse campo, o proprietário, o possuidor original desse campo, que tem autenticidade para fazer aquilo que precisa ser feito no seu campo, e ele quer fazer coisa boa no seu campo, na sua propriedade, o possuidor, esses dois pronomes, seu campo, teu campo, identificam que Jesus é o dono do seu campo. E quando nós observamos a palavra inimigo, que vem de fora e invade o campo, que pertence ao Senhor para semear o joio, nós percebemos que ele é um invasor, e que nada do que está ali é dele. Ele só está ali para plantar coisa ruim, para fazer o mal, para plantar aquilo que não convém, naquilo que não é dele, para prejudicar aquilo que não é dele. Aquele campo não é dele, ele é um invasor, e nada do que está ali é dele. Então nós percebemos aí que esse inimigo veio, mas nós percebemos também que num sentido mais especial, podemos absorver que nessa parábola, num sentido especial, quando uma pessoa, ela aceita Cristo, que no caso do joio, eu sempre vou bater nessa tecla, não tem jeito, né? Foi plantado joio, cresceu junto com trigo, e só vai separar, e não vai deixar de ser joio,
quando aqueles que vão na colheita e de forma individual vão separar para não correr o risco de prejudicar na colheita ou colher juntamente com ambos, naquele dia vai ser separado. Essa realidade da vida agrícola não tem jeito, mas se tratando de gente, se tratando de pessoas, se tratando daqueles que são aí, imagem e semelhança de Deus, mas que por causa do pecado, como Paulo declara, todos pecaram. No capítulo de número 3, versículo de número 23 de Romanos, ele vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai dizer, em uma outra versão, o mesmo versículo diz assim, porque todos pecaram, todos fracassaram, todos se alongaram e distanciados estão da glória de Deus. Então, em essência, por causa da natureza pecaminosa, nós também não somos coisa boa, nós também não somos ou não produzimos coisa boa em essência, por causa desse desvirtuamento do pecado, né? Até tentamos, até queremos, mas muitas das vezes tendenciosamente. E Isaías vai tratar desse assunto lá no capítulo de número 54, lá no capítulo de número 64, versículo de número 6, vai dizer assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, olha o que Isaías diz, como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Mas no versículo de número 4 ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha e opera para aqueles que nele esperam. Quantos estão esperando no Senhor aí? Então nós, na condição de caídos, somos semelhantes a esse joio, que só produzíamos coisas más, que as nossas atitudes, como diz o capítulo de número 6, versículo de número 23 de Romanos, vai dizer assim, porque o salário do pecado é o pagamento, aquilo que merece, o salário do pecado é a morte, mas em contrapartida, mas o dom, ou seja, o presente, aquilo que é imerecido, a graça de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E prova de que todos nós somos pecadores, mais um versículo, e eu já finalizo esse pensamento, é no capítulo de número 5, versículo de número 12 de Romanos. Ele vai dizer o seguinte, assim pois, como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, na humanidade, e através da entrada do pecado, o salário do pecado é a morte, entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, então consequentemente todos somos pecadores. Estamos na condição de pecadores, porque um dia nós vamos morrer, e o salário do pecado é a morte, o pagamento é a morte. Mas em contrapartida, quando nós aceitamos a pessoa bendita do Salvador e Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre o nosso ser, o Espírito Santo entra em ação, regenerando a pessoa e tornando essa pessoa como semente de trigo neste campo. E aí você não precisa mais vivendo por onde passar, causando mal-estar nos outros, né? Que as pessoas muito se alimentam do quê? Das nossas palavras, das nossas atitudes. Você sabia que você, quando está falando, quando está fazendo, quando está atuando, existe alguém de olho em você e ela está se alimentando daquilo, ela está nutrindo. Tem pessoas que nunca vai ouvir falar do Evangelho, verbalmente, porque não vem ao culto como esse, mas tem pessoas que estão de olho em você, tem pessoas que estão olhando para o teu testemunho, estão vendo se há uma possibilidade de salvação através da tua vida, porque a tua vida vai apresentar a Cristo, a tua vida pode apresentar Jesus para alguém, a tua vida pode apresentar alguém, você é um trigo do Senhor, através da ação, do mover do Espírito Santo de Deus. E é por isso que João vai dizer no capítulo 15, versículo 3, vós já estás limpo,
pela palavra que vos tenho falado. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim, ó: e assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, o joio velho, aquilo que prejudicava, aquilo que era danoso para a nossa vida, para os relacionamentos, aquilo que não agregava nada, aquilo já passou, e eis que tudo se fez novo. No capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, Nicodemos vai procurar Jesus. Nicodemos, um mestre da lei, alguém piedoso, mas com dificuldade de publicamente encontrar-se com Jesus, não sei se devido às suas atividades, não sei se devido aos seus compromissos, ou devido ao título que ele tinha diante dos homens, e não tinha aquela coragem de publicamente, foi de noite ter com Jesus, e ele fala assim, ó mestre, bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém, olha o reconhecimento, pode fazer aquilo que tu está fazendo, senão isso não vem de Deus. Aí Jesus olha para ele assim e diz, ó, é necessário você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver e muito menos entrar no reino de Deus. Nicodemos pula para trás e diz assim, ei, como é que é isso? Como é que um homem já velho, né, quase já indo para outro estágio da vida, como é que pode um homem velho igual eu nascer de novo? Será que eu terei condição novamente de voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, não é esse tipo de nascimento carnal, não é esse tipo de nascimento humano, não é carne nem sangue do que eu estou falando, é um nascimento o quê? Espiritual, é um nascimento que não é provido pela geração humana, não, é provido pela geração de Jesus Cristo. Vocês lembram de Mateus capítulo 1, versículo 1? Ali diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E na geração de Jesus Cristo imperou muitas pessoas que morreram. Nos ancestrais de Jesus Cristo, na sua genealogia, tinha a prostituta Raabe que se converteu, tinha outros mais reis ímpios que foram inclusive, mas eles promoveram na sua linhagem para entender e para dar a entender que exatamente na bagunça que a história da humanidade relata, é que se manifestou a grandeza e a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto a geração de Adão, a geração desses que vieram de Adão, é uma geração que finalizou a sua história na morte, a geração de Jesus Cristo não. A geração de Jesus Cristo aponta para a eternidade com Deus. Então nós estamos na presença desse Deus poderoso. Mas estando na presença de Deus, nós temos um destino final. Haverá uma separação final. E existe alguém, cooperador irmão Wellison, Antônio Bosco de Jesus, existe alguém que quer nos desviar do propósito original de Deus. E ele vai continuar tentando, plantando joio no meio do trigo. O diabo, o inimigo que semeia o joio no trigal de Cristo. Então nessa parábola, esse que surge de forma furtiva, e ele surge de forma, quando todos não estão aí atentos, quando todos não estão vigiando, olha só a importância da vigilância que trata a Bíblia, quando todos não estão apercebidos, quando todos estão dormindo, e quem está dormindo vê alguma coisa, irmão? Quem está dormindo percebe alguma coisa? Só se tiver o sono leve, né? Tiver algum barulhinho ali, a pessoa acorda, mas esse adversário é tão sagaz, que os servos dormiram e ele veio de forma furtiva, de forma ali a invadir, enquanto os servos dormiam. E esse adversário nada tem a ver com o campo de trigo. Ele é um invasor que não possui o menor pudor ou constrangimento para invadir o campo do Senhor Jesus. O campo do Senhor Jesus. Ele não possui pudor, vergonha. E a Bíblia diz que ele é ladrão, que ele é salteador, que o propósito dele lá em João capítulo de número 10, e eu vou ler, versículo, acredito eu, João capítulo de número 10, versículo de número 10, ele diz assim, o ladrão
não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse é a palavra do bom pastor, identificando que existe no meio do aprisco aqueles que não são fiéis pastores, mas aqueles que vêm a não ser para maltratar, para furtar, mas ele em contrapartida diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nada menos você que faz parte do trigal do Senhor, que faz parte da plantação do Senhor, e não é uma plantação nativa, não é uma plantação do acaso, oriunda do acaso, uma semente que caiu ali naquela horta, naquele espaço e foi plantada de qualquer maneira, não. Você é uma plantação que tem origem, que tem marca, que tem autenticidade. Já viu aquelas árvores que são registradas? É mais ou menos isso que o Senhor nos compara. Ele vai dizer lá no capítulo de número 1 do Salmo, olha só, uma coisa vai puxando a outra, né? E a Bíblia, ela é plena, ela é completa. No capítulo de número 4, não, no capítulo de número 1, não, Salmo de número 1 é isso. Salmo de número 1, versículo de número 1 a seguir diz assim: ó, bem-aventurado o varão, e olha as qualidades dele, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha a característica, olha a qualidade, olha a marca, olha o estilo, olha a autenticidade deste que é comparado a uma árvore, a uma planta do Senhor. Antes de estar na roda dos escarnecedores, estar no caminho dos pecadores, estar aí seguindo o conselho de ímpio. Quantas pessoas estão seguindo? Muita gente aí nas redes sociais principalmente. Antes de tudo isso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vai a comparação, aí vai a bênção, aí vai o resultado, porque tem resultado. Verso 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. E essa frase aí, árvore plantada, não é árvore que nasceu por acaso, não é árvore que está ali por estar, não. Nós, diante da presença do Senhor, que estamos meditando nas Escrituras Sagradas e principalmente tirando uma hora do nosso tempo, né? E um tempo que é sacrifício, porque quantos de vocês trabalharam o dia inteiro, quantos de vocês aí levantaram cedo, estão até agora sem descansar muito, doido para chegar em casa e dormir, mas vocês estão aqui ouvindo uma palavra, porque vocês têm um propósito, não é por acaso, vocês têm um objetivo. Vocês são árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, debaixo da bênção de Deus, diz aqui o texto, prosperará. Você acredita nesta palavra? Amém? Então nós percebemos, irmãos, que aqui nós vemos um invasor, que não é dele o campo, que não foi ele o possuidor que pagou o preço por aquele campo, mas ele está aí achando espaço e vaga em meio à dormência dos trabalhadores que precisavam estar vigilantes. E quando nós olhamos para o tratado na Bíblia de modo direto, ela trata desse que semeou o joio como seu inimigo, isto é, o inimigo do dono do campo. Então, o inimigo do dono do campo, e no caso aqui, o homem, o pai de família, ou o filho do homem, que é a pessoa bendita de Cristo nesta parábola, o inimigo de Jesus, o inimigo de Jesus, por causa da sua inimizade com ele vai tentar prejudicar aquilo que é propriedade dele. Quantos de vocês sabem que vocês são de Deus? Quantos? Quantos de vocês sabem que a Bíblia declara que vocês são propriedade exclusiva do Senhor? Vocês sabem disso? Então, o inimigo não pode ir contra o dono, mas ele vai tentar minar a força da propriedade dos filhos, daqueles que têm limitações, daqueles que passam por etapas da vida, por estações, e talvez você não esteja passando por uma estação boa,
Ali vocês vão ler, no capítulo de número 3 de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer assim, ó: há tempo para todo propósito debaixo. Aí ele vai dizer: há tempo para isso e tempo para aquilo, tempo para tal, tempo para tal. E existem fases da nossa vida, estações, irmãos, ei, que não são boas. Existem fases da nossa vida que o tempo é de dificuldade, o tempo é de chorar, de sofrer, de desvencilhar-se muitas das vezes. Existem muitas etapas. E ali há pelo menos quase 30 estações que nós passamos. Se você for estudar uma a uma, tem várias aplicações para a nossa vida. As estações, como nós conhecemos humanamente falando, são 4, né? 4 estações. Mas na vida do crente existem, muito mais estações que aparecem. E algumas são quase insuportáveis. Mas nesta noite o Espírito Santo me autoriza a te dizer: em todas as estações que você atravessar, se você manter o teu posicionamento diante de mim, eu vou passar contigo por todas elas. Levante a tua mão assim. O Espírito Santo está confortando, consolando corações nesta noite aqui. O Espírito Santo me autoriza a te dizer que existe um refrigério da parte de Deus chegando nessa estação que você está atravessando. Essa estação está minando a tua força, está minando a tua fé, muitas das vezes a tua saúde espiritual, mas o Senhor nesta noite, com um toque de misericórdia, com um toque da sua graça, está trabalhando para restaurar o teu ânimo, o teu vigor. O inimigo já perdeu mais uma batalha, porque maior é o Senhor que está conosco, cuidando de você, do que aquele que vem contrário a ti, que está adversário do dono da terra. Mas o Senhor está trabalhando nesta noite. Quantos acreditam e podem glorificar o nome do Senhor? Vai lá, 1 minuto para você dar glória, 1 minuto para você dar aleluia, porque na tua adoração o inimigo vai ser confundido, o nome do Senhor vai ser glorificado, a presença do Senhor vai restaurar o teu ânimo nesta noite. Cultua, meu irmão, adora o nome do Senhor nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia trata dele de forma específica no verso de número 39 do capítulo 13 de Mateus. O diabo. Cada um desses termos, se for estudar, né, eu ia ler um pouco mais profundo hoje sobre inimigo, o que significa essa palavra, vamos deixar para a próxima. Então, é inimigo de tudo que se refere ao Senhor Jesus. Por isso, ele não tem respeito nenhum por aquilo que é de Jesus, por aquilo que é do dono. Só que ele espera oportunidades, irmãos, ele espera oportunidades pontuais. Porque, apesar de Jesus ser o Deus Todo-Poderoso, ele estabeleceu um limite para a separação final daquilo que não presta, daquilo que é mal, daquilo que prejudica. Ele estabeleceu um limite, e existe um tempo que vai chegar a cessar toda iniquidade, todo pecado, tudo isso que você vê aí que precisa de ser extirpado. Existe um tempo estabelecido por ele. Mas durante o tempo que ainda não chegou, nós precisamos usar as armas que ele deixou, como plantação, como trigo do Senhor, para que nós possamos nos esquivar. Precisamos ter muita prudência, muita cautela, vigilância, pois ele tem uma meta: nos desviar da colheita final. Da colheita final que eu digo, para o bem, porque existe uma colheita preparada no dia que o Senhor estabeleceu. O inimigo, ele é inimigo de tudo que se refere ao Senhor Jesus. Ele se infiltra no meio dos filhos do reino, no meio do trigal, e semeia essas ervas daninhas com o intuito de prejudicar a colheita final. Então, vigiemos. E de certa forma, se nós for olhar para a palavra do Senhor, ou a respeito da atuação do inimigo, para nós possamos pontuar mais como que ele age, de que forma ele age, como que isso pode se tornar uma realidade na minha vida, como que isso ocorre, se eu estou perseguindo esse propósito do Senhor, ou se eu estou dentro do roteiro do adversário. Então existe de certa forma uma trindade que a Bíblia sugere, e eu estudando esses textos, né, lendo um pouquinho, percebemos, né, e outra trindade do mal.
existe uma trindade do bem e outra do mal. E essas duas trindades se opõem entre si, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e existem a trindade também do mal. E essas duas trindades, elas se opõem. E a primeira que eu quero pontuar com os irmãos hoje aqui, a primeira que estão em oposição e que a Bíblia trata desse assunto, é a oposição entre o Pai e o mundo. Não combina, não casa, é totalmente o contrário. Lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo, se você quiser ler, capítulo de número 2, versículo 15 e 16, olha só. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que o mundo, ou que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, olha só, está claro aí, não precisa nem de explicar, o amor do Pai não está nele. Versículo de número 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não tem nada a ver com o Pai. Ou seja, mundo e Pai não casa, não dá de compactuar com isso, não dá de deixar isso junto, porque não orna. Tudo que não é do Pai, mas do mundo. E para nós entender um pouquinho mais amplo isso aqui, o que é mundo? Existem linguagens na Bíblia que a gente vê a palavra mundo para a humanidade. Por exemplo, porque Deus amou o mundo. Ali mundo não é o mundo organizado com todos os planetas, todos os países, tudo que existe criado, não. Ali mundo é humanidade. Existe mundo também, tudo que é organizado, todos os planetas, tudo que é criado, existe mundo para isso. Mas aqui quando João está tratando que não se deve amar o mundo, nem aquilo que no mundo há, ele não está falando nem de humanidade, nem aquilo que é tudo criado, não, os planetas, tudo, não. Aqui, a palavra mundo, no original grego, é o termo cosmos, e esse cosmos aqui, quando aparece nesse sentido, frequentemente se refere, olha só, presta atenção, ao vasto sistema de vida desta era. O mundo aqui, frequentemente, dentro desse contexto, se refere ao vasto sistema de vida desta era. E esse sistema de vida desta era, ele é fomentado por nada menos e nada mais do que Satanás. Satanás, ele está alimentando esse sistema de vida desta era. Satanás está nutrindo esse sistema de vida desta era. E esse sistema de vida desta era que eu falo aqui, essa palavra mundo que não se deve amar, esse sistema de vida desta era, além de ser alimentado por Satanás, tem uma segunda característica, irmã Miriam, e é aquele que vive a parte daquilo que se refere a Deus e a sua vontade e ao seu propósito. O sistema de vida nessa era, alimentado por Satanás, o mundo aqui que João está falando, é aquele existente à parte de Deus. Não quer saber de Deus, não quer saber a vontade de Deus, não quer dar honra ao Criador. É um sistema que vive à parte de Deus. Você conhece algum crente que não quer se envolver mais profundamente com o Senhor por aí? Está sendo influenciado, infelizmente, é triste dizer, alguém que não quer mais comprometimento com o Senhor. E eu digo na sua vida devocional, nos seus relacionamentos diários, né? Levar a presença de Deus lá para o seu trabalho, para a sua casa, para tudo que faz, está sendo influenciado por este mundo que está vivendo a sua vida, ó, a parte de Deus. E tem muito crente segregando, não, aqui da igreja, nesse período de tempo eu me dedico, eu louvo, não, mas quando chega em um determinado momento da minha vida, não, aqui eu não quero saber de Deus, aqui eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que deva viver. Cuidado com isso. É esse mundo que está dizendo aqui, o mundo que vive
é fomentado por Satanás e existe a parte de Deus, consiste, obviamente, não somente nos prazeres pecaminosos, malignos, imorais deste mundo, mas também se refere, este mundo que João está dizendo, ao espírito de rebelião que nele age contra Deus. É uma revolta total contra o propósito do Senhor, é uma revolta total contra a maneira que Deus estabeleceu as coisas. Quantos crentes aí revoltados, quando ouvem uma palavra que vai de encontro àquela área que precisa ser tratada. Eu conheço muitas pessoas que estão se revoltando contra aquilo que é ensinamento da palavra de Deus, estão mudando as coisas para a sua conveniência, para aplicar dentro daquilo que deseja o seu próprio coração. Então esse mundo, ele consiste não somente nos prazeres que nós conhecemos aí malignos, nos prazeres imorais, na pecaminosidade, mas também se refere ao espírito de rebelião que atua e age contra a Deus, contra a vontade do Senhor. Então é caracterizado principalmente, qual a principal, se fosse caracterizar, qual a principal característica deste mundo que nós não devemos amar? Porque se nós amarmos, nós vamos ter uma inimizade contra o próprio Deus, nós vamos ir contrário ao próprio Deus. Imagina só, que gravidade essa palavra. Qual é a principal característica desse mundo, se nós fôssemos aí definir uma das principais características deste mundo? Primeiro, resistência ou indiferença ao Pai e a sua revelação, ou seja, resiste ao Pai. É o tal do coração duro, né? A dureza de coração. E os irmãos sabem que um coração, ele precisa trabalhar molinho, né? Para bombear o sangue. Qualquer rigidez do coração, humanamente falando, Jacó, qualquer uma, se o coração endurecer qualquer parte lá, dá um infarto. E tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente estão aí resistindo, endurecendo o coração para o Senhor, para a sua vontade, estão endurecendo o coração para aquilo que Deus revelou, em forma de um projeto pessoal, de um projeto familiar, porque Deus, ele trata, apesar de nos tratar coletivamente, ele tem as suas especificidades. Nós que pastoreamos igreja, nós conhecemos as realidades de muitos irmãos, e quando nós vamos tratar de muitas coisas referente até a organizar como trabalhar, a ver o jeito que o irmão pode produzir, ou até tratar causas e problemas que chegam até nós vamos ver o contexto individual, nós vamos ver a história, vamos ouvir ambas as partes. Tem muitos detalhes dessa maneira. Então, quando Deus, ele também revela a cada um de nós, que eu acredito nisso, que Deus tem um plano individual, um plano para tu como um indivíduo, para tu como a tua família em primeiro lugar ali, um plano para a igreja local. Quando nós temos essa revelação e estamos aí resistindo, e muitos estão aí indiferentes, não quero saber disso, não, isso aí para mim não voga não, estão indiferentes, a gente está sendo aí influenciado por esse sentimento. Talvez não estamos aí sendo caracterizados como mundanos, mas é para acender a luz vermelha aí desse painel. Uma das características da luz, como nós a conhecemos, é ela alertar. Quando você vê lá no painel do carro lá, uma luz vermelha, e de identificando uma área do carro, você precisa encostar e precisa arrumar, precisa ir no especialista, de quem realmente entende. E quem criou é que mais entende daquilo que criou, sim ou não? Quem criou é o que mais entende, é o que tem um manual de funcionamento. Diz alguém que uma vez estava numa estrada e o carro deu um problema. E aí ele parou, ele não entendia nada daquele carro. Parou no meio da estrada e ninguém parava para ele. E de repente, naquela estrada, quando ele estava ali já, estressado, para alguém e estaciona na frente, um carro chique,
bonito do ano. E aí ele desce todo ajeitado assim, igual o pastor de vocês assim, ó, bonitão assim, chiquitoso. E aí ele desce e fala aí, ó, levanta o capô. Aí aquele homem lá foi lá, deu uma olhada assim, bate lá a chave, pegou. Aí esse homem ficou muito admirado, diz, mas como é que é isso? Eu fiquei aqui horas tentando ver se eu achava alguma coisa, mas não entendo nada. Aí aquele homem foi falar, pois é, esse carro aí é o carro que a minha fábrica produz. Era o tal do Henry Ford, era um carro da Ford, e quem produzia esses carros era o próprio Henry Ford e sua empresa, né? Então ele conhecia de capa a capa aquele carro, foi lá rapidinho resolver o problema. E às vezes a gente quer resolver muita coisa na nossa vida, mas não é competência das nossas capacidades, dos nossos próprios desejos e desígnios. Às vezes é o jeito que o fabricante fez. Nós temos que voltar à origem, à palavra. O campo da criação do ser humano não pertence a mais ninguém. O único que tem autoridade para determinar como você vai funcionar, para atingir o teu potencial, para atingir o propósito para qual você foi criado, é o teu Criador. Tem muita gente buscando tanta coisa por aí, né? Eu vou ler um livro de fulano de tal, porque isso vai me ajudar. Às vezes até ajuda mesmo, né? Às vezes até ajuda mesmo, a informação nunca é demais. Mas o principal livro que você deva ler para ter um bom funcionamento, se você não quer ficar no prego, na beira da estrada. Coisa ruim é prego, né? Esse dia eu estava vindo aqui para Rolim de Moura. Eu saí de lá, né, confia muito no carro, às vezes está manutenção em dia. E aí eu vim, a última vez que eu viajei, eu estava vindo num dia anterior. E era no domingo, nunca mais saio no domingo, assim, não vou dizer nunca mais porque, né? Mas se Deus permitir, nunca mais eu saio no domingo. Porque no domingo os irmãos estão tudo da igreja cultuando, principalmente os amigos, né? A gente tem essa amizade. Saí lá de Vilhena, era 6 horas da tarde. Cheguei depois ali do São Lourenço, o carro deu um problema lá. Aí o tensor de não sei o que lá, estourou, deu tempo de eu estacionar. Ainda bem que eu peguei a internet e consegui ligar para alguém que estava no culto. Alguém que me atendeu, estava participando do culto, ele era cooperador lá, e foi lá e me socorreu. Entendeu? Ou coisa complicada é quando você projeta tudo, ó. Eu me planejei, eu me organizei, eu vou estar lá em tal lugar, e o carro dá prego na beira da estrada. A nossa vida é da mesma forma, irmão. Da mesma forma. Existe tempo que você precisa parar para dar manutenção nisso aí, para fazer uma limpeza, né? Principalmente na parte interna, que ninguém vê. Eu estou olhando para vocês aqui, ó, todo mundo aí, ó, de zóio em mim, ouvindo a palavra, mas existem coisas dentro de você que precisam ser reparadas, renovadas, restauradas, e quem tem esse poder é somente Deus. Isso aqui que eu estou fazendo ajuda, a ministração da palavra ajuda, mas serve aí para o norte para você. Você precisa intensificar, porque é pouquinho tempo que nós passamos aqui. Às vezes tem muitas pessoas que estão falando, não, o pastor coloca horário de oração A, B, C, mas domingo eu perguntei, quantos vieram? Nem 10% da igreja, né? Agora nós estamos com mais horário, é justamente para beneficiar a tua vida, beneficiar a tua estrutura, para você não parar de funcionar de acordo com os objetivos que Deus estabeleceu para você, tá bom? Então Deus, Ele sabe como tratar, Deus, Ele sabe como agir. Então, quando Ele diz aqui que o mundo, ele é tudo aquilo que resiste, é tudo aquilo que é indiferença ao Pai e a sua revelação, a principal característica é essa, resistência ou indiferença ao Pai e a sua revelação. Vamos repetir? Vamos repetir isso aqui? Eu vou falar e vocês repetem. É caracterizado pela resistência ou indiferença ao Pai e a sua revelação. Bora lá? É caracterizado pela resistência ou indiferença ao Pai e a sua revelação. Quem está inserido no sistema mundo aqui, nesse mundo, nesse sistema de vida fomentado por Satanás, que vive a parte de Deus, são aqueles que resistem à vontade de Deus, são aqueles que são indiferentes à revelação de Deus, são aqueles que são totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu
para as suas próprias vidas, para as suas próprias famílias, para as suas próprias atividades, aí na sociedade, no mundo sem Deus. Uma das definições de doutrina bíblica é conjunto de princípios que regem ou orientam o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus, e também regem e ordenam os nossos relacionamentos horizontal, tanto na igreja quanto lá fora. Sabe por que alguém se relaciona muito bem aqui com os crentes? Às vezes é uma bênção, é amigo, serve, e quando chega lá fora não sabe se relacionar muito bem com o mundo. O que está faltando para ele? Doutrina, porque a Bíblia ensina como deve se comportar lá fora. Ou vice-versa, tem muitas pessoas que dizem: eu me dou muito bem, a minha vida espiritual está ótima com Deus, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou jejuando, estou participando dos cultos. Mas quando você vai se relacionar com essa pessoa, com esse indivíduo, lá em casa, lá no trabalho, em seu relacionamento, é uma tribulação. O que está faltando? Doutrina, porque a Bíblia nos ensina a nos relacionar bem com Deus, com o nosso próximo, e dependendo do nível de relacionamento, se for entre cônjuges e não tiver em dia, diz que a nossa oração é até interrompida, aí que o céu fica de bronze mesmo, se não tivermos em dia. Então, doutrina da palavra do Senhor. Então nós precisamos sair fora desse sistema, nos submetendo à vontade de Deus. Então esse inimigo veio semear o mundanismo. Esse mundo se opõe ao Pai, e é por isso que João está dizendo, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é do mundo não é do Pai, é do adversário, é fomentado por ele, esse sistema que está vivendo a parte de Deus. Então isso não é para nós. Isso torna-se realidade, isso ocorre em todos os empreendimentos. Outra definição aqui muito importante para aqueles que estão aí inseridos nesse sistema: isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sobre o senhorio de Cristo. Como é que eu sei que eu estou deixando o mundo entrar na minha vida e estou sendo influenciado por esse sistema fomentado por Satanás? Como é que eu sei? Tudo aquilo que eu empreendo como ser humano, criado por Deus, estabelecido pelo Senhor, e isso eu não coloco debaixo da regência do senhorio de Cristo, eu estou vivendo conforme o mundo vive. Então toda a minha vida precisa estar regida pelo senhorio de Cristo. Eu não digo que faço parte do reino de Deus, que Ele está estabelecido dentro de mim, a partir de mim se revela. Se eu estou e faço parte desse reino de Deus, nessa presente era, que vai ter uma consumação no final, mas já faz uma realidade na nossa vida, então o Rei Jesus é aquele que determina, é aquele que comanda, é aquele que deva reger. Se eu não faço isso, tudo aquilo que eu faço como ser humano, que não está debaixo do senhorio de Cristo, eu estou vivendo uma vida mundana, eu estou vivendo uma vida fomentada pelo adversário. Isso torna-se uma realidade em tudo que o ser humano faz, realiza, constrói, que não estão debaixo do reinado de Cristo. E é perigoso, irmão, quando eu não levo tudo para o senhorio de Cristo. Preste bem atenção, eu corro o risco de se cumprir na minha vida o Salmo 127, verso 1. A Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão ou inútil será o trabalho dos edificadores. Imagina, tudo aquilo que o Senhor não é o principal construtor, tudo aquilo que não está debaixo do senhorio de Cristo, é trabalho em vão, é correr atrás do vento, e muitas outras linguagens que poderiam ser usadas, é mundanismo. Então o mundanismo, ele se expressa, esse sistema desta era, fomentado por Satanás, ele vem, ele se torna uma realidade, ele passa a existir de uma forma real, geralmente como consequência de empreendimentos, de ação, de planejamentos, que não são levados debaixo do senhorio de Cristo, que não são filtrados. Senhor, é da tua vontade? Senhor,
é do teu querer. Pode ser a coisa mais simples. Se você não está acostumado a pedir confirmação do Senhor, orientação, comece, porque senão você vai estar vivendo em um sistema que está totalmente alheio à vontade de Deus. Jesus até naquela hora de turbulência, imagina as emoções, ele era 100% homem, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, contudo, que não seja a minha vontade, porque ele sabia que o sistema que vivia contrário à vontade de Deus, estava tomando decisões, estava querendo viver a seu bel prazer, estava regido pelo governo de Satanás. Ele teve um conflito com o diabo lá no Mateus capítulo 4, o diabo falou: ei, está com fome? Ordena que essas pedras se transformem em pães, come. Mas ele não era regido e fomentado pelas indicações do diabo. Ei, ordena aos teus anjos, dá ordem para você não cair. E foi vindo proposta, e ele chega e dá esse exemplo, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo que não seja o que eu quero, mas que o Senhor deseja. Como é que está a tua vida nessa área, querido? Como é que está? Não, já levanta, está na correria mesmo? Não, já vou para cima, não lembro nem de Deus. Temos vários testemunhos de situações que aconteceram por não levar em alta consideração a vontade de Deus e a presença de Deus. Por esses tempos aí, isso aí eu não sei se aconteceu de fato, de alguém que falou para um grupo de pessoas: e aí, leva que Deus te acompanhe, que a presença de Deus vá contigo. Aí alguém disse: ó, só se for no bagageiro, porque não tem lugar para ele aqui, entre nós. E aí esse testemunho dizem que só o bagageiro, o que tinha lá? Alguém lembra? Ovos, tinha ovos lá, né? Conta-se que tinha ovos ali, e os ovos arrebentou tudo, menos os ovos que estavam no bagageiro. Sinais, Deus dá sinais. Agora, o sistema do mundo que nós não devemos amar e nem participar disso, que é fomentado por Satanás, é totalmente, eles não querem saber da presença de Deus, da vontade de Deus, da orientação de Deus, da direção de Deus. Então só acontece tragédias. Então o inimigo, ele vem semeando as coisas ruins através do mundo, que é opositor ao Pai, e nós devemos identificar, saber o que significa o mundo que nós não devemos amar, e viver contrário a ele, para nos adequar à vontade do Senhor em nossas vidas. Então, tudo isso torna-se uma realidade em tudo que o ser humano faz e realiza, que não estão debaixo ou sob o reinado de Jesus. Na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas. Estamos falando de mundo em oposição ao Pai, de Pai que não é para nós, mas nós precisamos identificar. É assim que o inimigo veio e semeou. Na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas de moralidade, das filosofias, psicologias, desejos, governo, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistema econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura, tudo. E aí a lista é gigantesca. Ele usa essas articulações para opor-se a Deus, ao seu povo e à palavra e aos seus padrões de retidão. Irmãos, fala a verdade. Nós conhecemos várias situações onde o mundanismo está entrando em nossos arraiais através de vários desses fatores aqui. É esporte, é música, é diversões, é comunicação. E aí vai entrando e a gente vai achando normal, porque vai trazendo para nós aquilo que o inimigo está semeando. Mateus capítulo de número 16 já nos alerta, já estou terminando, tá? Diz assim, Mateus 16, 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. 1 Coríntios capítulo 2 e 12, mas nós não recebemos o Espírito
espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Senhor. Ou seja, se nós recebemos e temos o Espírito de Deus, Deus vai nos dando as informações necessárias, o conhecimento necessário para receber aquilo que vem de Deus. Então, se o mundo deseja, através de todas essas modalidades, essas influências, empurrar goela abaixo a nós tendo o Espírito de Deus, a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Maior é o Espírito que está sobre a tua vida, maior é o Senhor que está sobre nós. 1 Coríntios 3,19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Tito capítulo 2, versículo de número 12, muito interessante. No versículo 11 diz assim, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12, essa graça que nos salva e que nos tira do sistema mundano que se opõe ao Pai, e nos transporta para o reino do seu Filho, ela não só apenas nos arranca de um lugar e nos coloca em outro estático, não, ela vai trabalhando na nossa vida. Tito 2,12, ela diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tiago 4,4 vai dizer também, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é um adultério espiritual. É isso que Tiago está falando. Nós somos comparados com a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela está compromissada com o Senhor. Nós não devemos adulterar esse relacionamento firmado através do sangue do Cordeiro. Quando nós nos alinhamos à vontade do mundo, é um adultério espiritual, a infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Isaías 54,5 diz, porque o teu Criador é o teu marido. Jeremias 13,20 diz, deveras como a mulher que se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, vocês estão me traindo, vocês estão adulterando, vocês estão tomando para si outras coisas e colocando entre nosso relacionamento. Então a amizade do mundo significa acatar os pecados, os valores e os prazeres malignos deste mundo. João 7,7 diz, o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Em uma outra versão, na nova versão transformadora diz assim, o mundo não pode odiá-los, mas a mim me odeia, pois eu acuso o mundo que eles estão praticando mal. Na outra versão diz assim, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso de pecado e maldade. O mundo não, em uma outra versão ainda diz assim, o mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo é que está semeando, em outras palavras, faz mal, é que está semeando a maldade no meio de um trigo abençoado que eu plantei. Não temos mais tempo, se coloca de pé em nome de Jesus. Jesus era odiado porque ele proclamava que todos que estão separados de Deus são decaídos, pecadores e egoístas por natureza. E Jesus falou, Pai, eu não vou pedir para o Senhor tirar eles do mundo, mas eu vou pedir uma coisa, eu peço que os livres do mal. O Senhor Jesus, Ele vai guardar a sua igreja, Ele vai continuar provendo aquilo que precisamos, mas nós precisamos identificar as atitudes que têm adentrado os nossos arraiais, que se opõem ao nosso Pai Celeste. Curve a tua cabeça, vamos orar. Pai, diante da tua presença, diante desta parábola, Pai, Senhor, e diante, Senhor, do inimigo que veio e semeou, Senhor, o joio, semeou a maldade, semeou, Senhor, aquilo que causa mal-estar,
que prejudica, Senhor, os relacionamentos. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, Senhor, por completo. O Senhor conhece o quadro da nossa vida que chegou aqui. O Senhor conhece o nosso coração. Senhor, se existe, Senhor, alguma raiz, Senhor, ou alguma semente, Senhor, de joio, que está causando e gerando, Senhor, consequências que não glorificam o Teu nome, nós pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a superar isso. Ajuda-nos, Senhor, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra que santifica, que consagra, que separa-nos para Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer. Que o Senhor continue cuidando de cada um, Senhor. Que o Senhor continue despertando, Senhor, no nosso meio, Pai. Pessoas que entendam, Senhor, e que se voltem a Ti. Meu Deus, o adversário não tem autoridade, porque aqui está uma igreja que vigia, Pai, em suas ações, em suas relações, em seus pensamentos, e a Tua palavra, Pai, que acha guarida, e o salmista vai dizer: guardo a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Nesta noite, Pai, pelo poder daquilo que temos pregado, que é a Tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, blindar nossos corações, nossas mentes, e através, Senhor, da Tua palavra, possamos gerar, Senhor, aquilo que vai prover, Senhor, alimento, nutriente para aqueles que estão, Senhor, ao nosso redor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos toda a fúria do inimigo e pedimos a Tua bênção especial sobre cada um de nós. Assim, Senhor, continua conosco, dá um bom descanso para cada um de nós, Pai. Assim nós oramos e nós cremos, em nome, para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo?